A resposta correta é a alternativa C, que é formado pelos elementos 2 e 5. Então, vamos à resolução. Primeiro passo, gente, a gente tem que montar o diagrama que representar. Não está muito bonito, mas tudo bem. E começamos, então, com a diferença entre esses dois conjuntos. Porque ele vai dizer assim, ó, A menos o B, o que só pertence a A e não pertence a B. Então, observa que eu estou dizendo, ó, 1, 3, 6 e 7. Já no outro conjunto, B menos o A, ele está dizendo que só pertence a B. Então, eu tenho 4 e 8. Se a união dos conjuntos é feita por 1, 2, o 2 aqui não está representado em nenhum, então ele está comum aos dois. O 3 eu tenho, o 4 eu já tenho no conjunto B, o 5 aqui representado, então dá 6, 7 e 8. Então, a resposta correta da minha intersecção é, então, representado por 2 e 5. Os conjuntos, eles têm outras representações. Para a gente começar a falar de números reais, a gente tem que primeiro entender o que significa, ou melhor, quais são os números que compõem os conjuntos dos números reais. Quais são as suas classificações? Então, o primeiro conjunto que a gente pode falar é o conjunto dos números naturais. O que são o conjunto dos números naturais? São todos os números que são representados apenas por números inteiros positivos. Ele é representado por essa letra N e ele engloba do zero até o mais infinito. Caso eu não queira representar o zero dentro deste conjunto dos números naturais, eu represento com um asterisco. Então, seria o N menos o zero propriamente dito. Então, seria de 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O outro conjunto que eu tenho é o conjunto dos números inteiros. O que são o conjunto dos números inteiros? Os números inteiros são aqueles onde eu pego os números naturais positivos e acrescento os números inteiros negativos. Então, eu pego inteiros positivos somados com inteiros negativos e ele gera para mim um conjunto dos números inteiros. Ele é representado aqui, ó, pela letra Z. E eu tenho Z igual menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Verifica também que eu posso representar esses inteiros sem o zero. Então, seria com o seu asterisco. Ou, se eu quiser apenas os inteiros positivos ou apenas os inteiros negativos. O que eu posso dizer disso? Eu posso dizer, então, que também o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Todos os elementos do N pertencem ao conjunto Z. É como se eu fizesse esta representação. Conjunto dos números naturais, agora eu estou entrando no conjunto dos números inteiros. Aqui é um Z representado. O outro conjunto a se falar é o conjunto dos números racionais. O que são o conjunto dos números racionais? É aquela onde eu tenho a divisão entre dois números, tá? E a divisão entre elas pode me dar um decimal inteiro, um decimal exato, um decimal infinito periódico. Aqui está por definição. Vamos primeiramente entender o que é esse Q igual a A sobre B. Se eu pedisse para vocês fazerem uma simples divisão aqui, 1 sobre 2, 0 sobre 2 e 2 sobre 0, de imediato a gente sabe que 1 sobre 2 vai dar quanto? 0,5. Se eu pego aqui 0 sobre 2, eu sei o resultado vai dar igual a 0. E 2 dividido por 0. Então, quando a gente começa a fazer essa divisão, a gente observa que aqui é complicado ter um resultado, porque ele gera para a gente chamada indeterminação. O que significa isso? Eu não posso ter nenhum número divisível por 0. Então, quando eu falo A dividido por B, aqui na definição do racional, e ele fala que o B tem que ser diferente de 0, é porque ele fala, você pode dividir por qualquer número, com exceção de quem? Do 0. E dentro desses números racionais, eu posso me dar um decimal inteiro, que aqui tem como resposta o 3, o decimal exato, que é o 0,5, menos 0,25, e o infinito periódico, onde eu tenho 0,333, 0,045 e assim sucessivamente. E o outro conjunto, antes da gente falar dos irracionais, a gente também pode ainda representá-lo da seguinte forma. Ó. Aqui eu tinha naturais, aqui eu tenho os inteiros e agora eu tenho o conjunto dos números racionais, tá? E aí chega o conjunto dos números irracionais. O que são o conjunto dos números irracionais? São aqueles onde a minha representação ela é decimal
infinita e não periódica. O que significa isso? Quando eu dividir um termo pelo outro, eu não consigo, pelo fato dele me dar uma dízima não periódica, eu não consigo torná-lo na forma de fração. Então, eu digo que é um número irracional. E ele faz uma parte, ele é um conjunto à parte do conjunto dos números reais, que a gente representa, aqui para vocês, numa simbologia total. Números reais nada mais é que a junção dos racionais com os irracionais, ou os números reais é a união do natural com o inteiro, com o racional e com o irracional. Uma outra representação que eu tenho é pela reta geométrica, onde você vê aqui os números reais aqui representados. E a própria representação do diagrama de Venn, que é aquilo que eu já vinha representando nos slides anteriores. Primeiro o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros, os racionais e, por último, os irracionais. A soma de todos esses conjuntos gera, então, para mim, o conjunto dos números reais. Vamos a um exercício, a um exemplo, né? Classifique em VOF as seguintes sentenças. Então, eu dou para vocês: 5 pertence aos naturais. Naturais, inteiros e positivos. Verdadeiro. 2,5 pertence aos inteiros. Falso, porque inteiros, o próprio número diz, é um número único, não tem decimal, então é falso. Menos 10 sobre 5 pertence aos inteiros. Se eu dividir 10 dividido por 5, eu sei que vai dar menos 2. Inteiros, pega números inteiros positivos e negativos. 0,6666. Observa que aqui eu tenho uma dízima. Pertence aos racionais. Então, eu também posso... pertence aos racionais. Então, isso aqui é verdadeiro. E aqui eu tenho menos 11 sobre 12, dá 0,916666. Verifica que eu tenho uma repetição de números aqui. Embora eu não tenha aqui no começo, mas aqui depois ele gera uma dízima. Então, eu posso dizer também que ele é verdadeiro, que ele pertence aos números racionais. Esse exemplo, gente, eu acho ele bastante interessante, porque ele pede para que vocês classifiquem, dando 2 retângulos, se eles são racionais ou irracionais. Mas aí ele pede um pouquinho do cálculo de geometria, né, que é analisar a diagonal. Então, ele deu para vocês um primeiro quadrado, ou melhor, o primeiro retângulo, onde ele tem uma base e uma altura, 5 e 4, e ele pede para que vocês calculem a diagonal, tanto do primeiro quanto do segundo. Então, vamos ao primeiro caso. Se eu pegar o primeiro caso, eu sei que a diagonal é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o que ele mostra? Se eu pegar essa minha base como sendo 5 ao quadrado e 4 ao quadrado, eu vou ter d ao quadrado vai ser 5 ao quadrado vai dar 25, 4 ao quadrado vai dar 16. Se eu somar esses dois resultados, eu vou ter 6 e 5, 11, 2 e 1, 3, 41. Olhando para a segunda situação, o que eu tenho? Eu tenho d ao quadrado igual a ao quadrado e b ao quadrado. A diagonal vai ser, então, quem é a ao quadrado? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 16 mais 9, que vai dar quanto? 25, tá? Eu sei que a diagonal disso aqui vai me dar 25, eu consigo achar a raiz quadrada dela, direta, e essa daqui ela não me dá uma raiz quadrada exata. Então, o que acontece? Eu posso dizer que isso aqui é um número racional e essa daqui vai ser irracional. Os conjuntos também a gente vai falar sobre intervalos, tá? Vamos pensar um pouquinho. Intervalos, eu tenho 2 tipos de intervalos, o intervalo aberto e o intervalo fechado. O intervalo aberto ou fechado, ele pode ser representado por esses colchetes para fora, o aberto, colchetes para fora ou bolinha aberta, e colchetes fechados e bolinha fechada. As representações, quando eu falo intervalo aberta, no varal, é uma bolinha aberta, intervalo fechado, a bolinha fechada, propriamente dito. Intervalo aberto à direita significa que eu estou
à direita dos meus números, intervalo fechado à esquerda significa que eu estou à esquerda dos meus números. E intervalos infinitos é essa mesma representação aqui que eu já havia colocado para vocês, sendo ele tanto para a esquerda quanto para a direita. O que falta para a gente? Trabalhar com essas representações. Então aqui eu tenho, ó, conjunto x pertencente aos reais, com x maior ou igual a 3 e menor que 5. Se eu colocar 3 aqui na minha representação, ele é intervalo fechado no 3 e aberto no 5. Do outro lado, x menor igual a... Não, x menor que 5. Então, verifica, ó, 5 aqui representado. X entre 3, maior que 3 e menor ou igual a 5. E o último, x maior que 3. Esses intervalos, a gente pode fazer algumas operações com elas. Então, primeiro, dado para vocês dois conjuntos, x pertencente a A, com x variando entre menos 1 e 1. Aqui eu já deixei a representação para vocês. E o conjunto B entre 0 e 5, né? Observa que os dois também são abertos. E quando ele pede aqui primeiro para a gente calcular A união com B. O que seria A união com B? Eu juntar o que tem no conjunto A até o conjunto B. Bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Então, aqui eu teria que x seria pertencente aos reais, tá o quê? O meu x é maior que menos 1 e é maior que 5. No outro caso, A interseção com B. O que seria a interseção entre esses conjuntos? O que tem comum aos dois conjuntos. Então, ó, 0 e o 1 é comum aos dois conjuntos. A representação, x maior que 0 e menor que 1. Quando eu faço A menos o B, ou seja, o que tem no conjunto A e não pode ter no conjunto B. Voltando à mesma representação, somente ao conjunto A pertence o menos 1. Ao B, gente, a gente tem que ter cuidado aqui, ó, 0. Como eu não quero que ocorra nesse conjunto, o intervalo que era aberto, ele passa a ser fechado. Então, por representação, eu tenho x pertencente aos reais, tá o quê? X é maior que menos 1 e menor ou igual a 0. E por último, x pertencente aos reais, aqui, desculpa, nesse caso, B menos A. Se eu quero B menos A, então eu vou olhar, ó, esse aqui agora é o B, é a ele que eu tenho que ter como referência. Então, eu tenho 5 e venho andando aqui até o conjunto A, né? O que tem no B e não pode ter no A. Então, aqui o A era bolinha aberta, ele passa a ser bolinha fechada. E aqui passa a ser o 1. X pertencente aos reais, tá o quê? O x, ele é maior ou igual a 1 e menor que 5. Vamos agora para a nossa interatividade. Dado que A é o conjunto de x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 1 e menor que 4. B, também um x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 2 e menor ou igual a 6. C é o conjunto x pertencente aos naturais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor que 10. Podemos dizer que A interseção com B menos C é igual a alternativa A, um x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 1 e menor ou igual a 6. Alternativa B, x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 2 e x é menor que 4. Alternativa C, x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 2 e menor que 3. Alternativa D, x pertencente aos naturais, tal que x é maior ou igual a 4 e menor que 10. E alternativa E, x pertencente aos naturais, tal que x é maior ou igual a 2 e x é menor que 10. Voltamos em seguida com a resposta da nossa interatividade.